e amém. Muito bem. Então, há três domingos atrás, nós começamos a falar sobre esse tema, andando com Deus, e nós estamos usando um personagem incrível da Bíblia para falar sobre esse tema. Alguém que de fato a Bíblia disse que andou com Deus, e o nome dele é Enoque. Nós estamos usando dois textos que a Bíblia fala sobre ele, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento, e nós vamos reler. Eu sei que você que acompanhou as duas primeiras mensagens, talvez você vá ouvir novamente o que você ouviu, mas isso é muito bom, porque a repetição é a técnica do aprendizado. Então isso é muito bom. Eu quero aí pelo menos uns 5 minutinhos investir para que a gente recapitule aquilo que a gente falou nesses 2 últimos domingos. Então esse é um dos textos base que nós estamos usando. Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24, diz assim as Escrituras: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, por 2 vezes, nós lemos aqui a expressão andou Enoque com Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 5, inspirado pelo Espírito, o escritor aos Hebreus, ele faz questão de colocar também Enoque na galeria da fé, não por um ato heróico, ou por uma oração, mas pelo estilo de vida que ele viveu. E Hebreus 11, 5 está escrito assim: pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então nós temos compartilhado nesses domingos que andar com Deus de fato é um privilégio de todos. Todos podem ter esse privilégio de andar com Deus como Enoque andou, mas infelizmente são poucos que desfrutam deste privilégio. E todos nós sabemos que Deus, Ele anda com todos nós, mas nem todos andam com Deus. Isso é interessante. Quando você, quando eu, quando nós acordamos, Deus estava ali com cada um de nós, mas talvez Ele caminhou com cada um de nós durante todo o dia, mas em nenhum momento nós tiramos para andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Deus anda com todos, mas infelizmente nem todos andam com Deus como Enoque andou. E os textos que nós estamos usando aqui como base, Gênesis, ele nos traz uma ideia de que Enoque, ele andou tão perto, mas tão perto de Deus, que Deus resolveu arrebatar ele para estar para sempre com o próprio Deus. Isso é incrível, incrível. É como se Deus olhasse para Enoque, um homem sujeito às mesmas paixões do que eu e do que você, e dissesse: esse meu filho, ele anda tão perto de mim, que eu vou arrebatar ele para que definitivamente esteja comigo. E ele não provou a morte. A Bíblia diz no outro texto que nós lemos de Hebreus, né, diz que Enoque, ele foi arrebatado, trasladado para Deus, porque a Bíblia diz que antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho do próprio Espírito de Deus de que agradara a Deus. E a pergunta que fica, ou que nós estamos trabalhando, irmãos, é: como Enoque conseguiu agradar a Deus? Ou como foi o caminhar de Enoque aqui na terra, a ponto
dele ter recebido o testemunho do próprio Espírito de Deus, dizendo que Enoque andava com Deus, Enoque agradara a Deus. Porque já falamos que a Bíblia não nos oferece uma biografia completa da vida de Enoque, mas hoje, quando nós olhamos para todo o cânon sagrado, as escrituras que nós temos, a Bíblia completa, nós conseguimos então, pela palavra de Deus, ver o estilo de vida que Enoque, provavelmente, ele decidiu viver aqui com Deus. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos compartilhando um estilo de vida que, pelas escrituras, nós acreditamos que Enoque andou assim. E talvez você está aí já ouvindo essa palavra e você se interessou porque você quer também ser conhecido pelo próprio Deus como alguém que anda com Ele. E eu acredito piamente que o estilo de vida que nós estamos compartilhando desde o domingo retrasado é o estilo de vida que Enoque decidiu viver. Então, no domingo retrasado, nós falamos que certamente Enoque era um homem que andava em humildade, e nós usamos o texto de Miqueias 6:8, aonde Deus, através do profeta, diz que Ele se agrada de pessoas que andam humildemente, e o texto diz de Miqueias 6:8, Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade ou a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então nós falamos sobre isso semana retrasada. Eu acredito que Enoque era um homem muito quebrantado, um homem muito humilde, tanto diante de Deus como diante dos homens. É o estilo de vida que a gente vê aqui que agrada a Deus. E Deus fala, olha, Ele te declarou ao homem o que é bom. É muito bom que o homem anda humildemente, ou ande humildemente com o Senhor teu Deus. E nós acreditamos que Enoque, ele vivia assim, e por isso ele agradou a Deus. E já domingo passado nós também falamos sobre Enoque andando em santidade, porque se tem algo que hoje nós sabemos pelas escrituras, é que Deus tem prazer nas pessoas que andam em santidade. E nós aprendemos na semana passada que andar em santidade também é uma decisão, Andar em santidade é você decidir se separar do mundo e do seu sistema, é você decidir vencer os desejos carnais pelo poder do Espírito, para que você viva uma vida consagrada a Deus. E nós acreditamos que Enoque viveu assim. Nós usamos semana passada o texto de 2 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo nos exorta a andarmos em santidade. E hoje eu quero falar um pouco, para a gente encerrar essa série de mensagens, andando com Deus, eu quero falar um pouco sobre andar em justiça, porque semana passada eu cheguei a dizer que andar em santidade e em justiça, essa palavra santidade e justiça, embora seja algo distinto, mas está intimamente ligado. Quem anda em santidade, ele vai querer andar em justiça. E o texto de Lucas que nós lemos semana passada, e eu vou usar ele como ponto de partida para hoje também, é um texto que está em Lucas, capítulo 1, versículo 73 até o versículo 75, aonde o Zacarias, o esposo de Isabel, ele compôs esse cântico, inspirado pelo Espírito, em forma talvez também, uma oração em forma de cântico, e ele disse essas palavras, diz assim o texto, o juramento que fez, se quiser tirar um pouco o meu retorno aqui por gentileza, que está dando até, por gentileza, tá dando microfonia aqui para mim, pode abaixar o meu retorno, por gentileza, tá bom? Isto, muito obrigado, Hugo, muito obrigado, tá bom? Então diz assim o texto, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos
para servi-lo sem medo. Como? Em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então, eu não tenho dúvida de que Enoque, ele viveu esse estilo de vida, ele viveu em santidade e justiça todos os seus dias, a ponto de Deus o arrebatar, conforme nós lemos. Agora, nós vamos concluir essa mensagem, como eu já disse, falando sobre essa necessidade de nós andarmos em justiça para agradar a Deus, como Enoque andou. Agora, é muito importante nós entendermos que, teologicamente falando, existem dois tipos de justiça. Existe, por exemplo, a justiça do homem. A justiça do homem, geralmente, ela é baseada no padrão moral, ético, da humanidade. A Bíblia chama isso de justiça própria. E isso, é claro, está restrito a uma cultura local. Então, no Brasil, nós temos a nossa justiça moral, aonde é o padrão da sociedade. Mas não é esse tipo de justiça que a Bíblia se agrada, porque a Bíblia fala sobre a justiça de Deus, que é muito diferente do que a justiça do homem. A justiça de Deus é baseada no caráter perfeito e justo da divindade, e que foi revelada, manifestada na pessoa de Jesus. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, eu quero falar um pouco do viver prático em relação a essa justiça. Mas nós não podemos nos esquecer, isso é importante, que nós não somos justificados diante de Deus pelos nossos atos de justiça. Que fique aí, assim, gravado isso para você que me acompanha, porque senão você não vai conseguir aplicar a mensagem da maneira como você tem que aplicar na sua vida. Então, nós vamos estar falando de justiça na prática, mas não significa dizer que você, ou que eu, ou que nós somos salvos pelos nossos próprios atos de justiça. A Bíblia nos ensina que nós somos justificados diante de Deus pela fé na obra que Jesus, ele efetuou por nós na cruz. E o texto de Romanos 5:1 nos ensina sobre isso. Paulo disse assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, como? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum homem pode ser achado justo diante de Deus tentando se justificar pelos próprios atos de justiça. É impossível. E isso é importante você ter um entendimento, porque tem muitas pessoas com boas intenções que tentam sacrificar, que tentam fazer penitências, que tentam fazer sacrifícios, que tentam se esforçar para agradar a Deus, para ser justo diante de Deus, para que consiga ter a paz de Deus no interior, e ela não consegue, porque o texto que nós lemos aqui diz que nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. E quando você aceita o sacrifício perfeito de Jesus, olha que maravilha, a Bíblia fala que você recebe uma paz, que você não precisa mais viver tentando convencer a Deus do que você é justo, porque você vive pela justiça de Jesus. O fato é que a única maneira que nós temos para ser justos diante de Deus é vivermos uma vida totalmente sem pecado. Aí você fala: pastor, mas é impossível. Pois é por isso que nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. É interessante que quando a gente olha a Bíblia no Velho Testamento, o culto judaico, o culto que o povo de Deus do Antigo Testamento prestava a Deus, envolvia um ritual que uma vez por ano o sacerdócio ou sacerdotes, eles tinham que separar um cordeiro ou um novilho todo perfeito, e eles faziam isso no dia 10 de Abib, que é o mês de abril, e por 4 dias esse animal, ele precisava ser examinado para ver se
esse animal de fato era perfeito, ele não poderia ter nenhuma imperfeição, porque no 14º dia, ele era oferecido no dia da Páscoa, e ele tinha que ser perfeito. E é muito lindo, porque tudo isso é uma tipologia, apontando para Jesus, porque quando Jesus ele foi para ser batizado, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus estava indo para a cruz, ele foi examinado por Pôncio Pilatos, ele foi examinado por Herodes, ele foi examinado por toda a liderança, e o veredito foi: eu não vejo culpa nesse homem. Ou seja, o sacrifício é perfeito, e ele se tornou a nossa justiça. Agora talvez você diga assim: então eu não preciso andar em justiça, porque se Jesus é minha justiça, Enoque, ele então simplesmente conseguiu ser justo com as próprias forças. Enoque conseguiu então, pastor, ser justo com os seus próprios atos? Não. É importante que você entenda que ninguém do Velho Testamento, irmãos, foi tido como justo, santo diante de Deus pelo próprio esforço. Todos eles criam na promessa messiânica, de que um dia Jesus viria, o Messias, e morreria pela humanidade. É por isso que Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, existe um personagem bíblico do Velho Testamento, que todos nós conhecemos e pregamos sobre ele, que ele se chama Abraão. E é interessante que Abraão, a própria Bíblia, o próprio Deus dá testemunho de Abraão, também dizendo assim que Abraão, ele foi um amigo de Deus, alguém que teve um relacionamento muito profundo com Deus, alguém que também andou com Deus como Enoque. E talvez a gente possa dizer: não, então esse camarada ele foi muito justo, ele agradou a Deus pela sua justiça, pelas tuas obras. Não, não, não. A Bíblia diz que Abraão agradou a Deus porque ele acreditava na justiça de Deus. E o texto de Romanos 4, versículo 1 e 3, eu estou te preparando, irmãos. Eu disse que eu gostaria de falar sobre a justiça na prática, mas eu estou fazendo aqui um pano de fundo para você entender que é a justiça de Deus que nos santifica, é a justiça de Deus que nos salva, e não é a nossa. E daqui a pouco eu vou explicar para você, antes de entrar na questão prática, de que o crente ele anda, ou ele vive uma vida justa, não como meio de salvação, mas porque ele foi salvo. E a justiça de Deus agora na vida dele faz com que ele ande em justiça. Mas voltando para Abraão, olha o que a Bíblia fala sobre Abraão. Romanos 4, versículo 1: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Isso é o apóstolo Paulo falando. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, pela sua justiça, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. O que lhe foi imputado como justiça? A sua fé em Deus. Então, a justiça, nós precisamos entender isso. Andar em justiça não salva ninguém. Você tentar fazer tudo certo, para tentar fazer o teu próprio caminho para os céus, é o que muitas pessoas bem intencionadas fazem, até dentro da igreja. Não, você precisa confiar na justiça de Deus. Agora, irmãos, é claro que, consequentemente, quando a gente recebe a justiça de Cristo em nossas vidas, aí a gente passa a andar em justiça, não como meio de salvação, mas como o resultado da justiça de Deus em nós. Então, porque nós fomos salvos pela fé no sacrifício do Cordeiro perfeito na cruz, então nós anelamos, nós almejamos, nós desejamos andar em justiça. Então isso, e daqui a pouco eu vou ler uma referência que nos ensina que andar em justiça é uma evidência, irmãos, de alguém que realmente foi justificado pelo sangue de Jesus. Agora eu quero falar sobre um texto, onde nós vamos compartilhar esse texto para falar sobre a questão prática da justiça, porque veja bem, somos salvos, somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e isso nos basta, é o suficiente para recebermos a paz de Deus.
Não precisamos provar para Deus que nós somos justos. Não precisamos viver por penitência. Não precisamos viver por sacrifício. Não precisamos viver, não. Nós acreditamos no sacrifício de Jesus. E isso faz com que temos paz com Deus. Mas isto, irmãos, leva-nos, sem dúvida nenhuma, a querer viver uma vida santa e justa. Por isso que eu disse que são coisas distintas, mas que estão associadas. E esse texto que nós vamos acompanhar é um texto um pouco extenso, mas eu gostaria muito da sua atenção, porque esse texto nos traz uma ideia de como nós, ou de como Deus espera que nós andamos em justiça aqui nessa vida. E na questão prática mesmo, a justiça, se você for procurar a definição no grego, é uma coisa justa mesmo, é uma coisa que não é errada, é uma coisa que é um caminho justo. E quando Paulo está escrevendo para essa igreja, que é a igreja de Coríntios, é como se ele estivesse escrevendo para nós, porque a Bíblia, ou a carta que Paulo escreve a Coríntios é para a igreja, é para irmãos. Quando você lê, por exemplo, o primeiro capítulo dessa carta, no versículo 2, Paulo destina a tua carta, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. E quando chega no versículo 10, Paulo diz, rogo-vos porém irmãos, ele se refere a essa igreja como irmãos. Agora presta atenção, todos nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática, era uma igreja de gentios, de pagãos que estavam se convertendo a Jesus, e havia muita imoralidade, muita prostituição, havia muita idolatria, havia muitas coisas erradas, injustiça nessa igreja, mas era a igreja de Deus. E aqui Paulo está nos instruindo a necessidade de andarmos em justiça na prática, porque se você fala, não, eu acredito em Jesus, e eu acredito só na justiça de Jesus, e se você ou se nós andamos em justiça, significa dizer que a justiça de Deus não está operando em nós. E eu quero ler, eu gostaria muito que você acompanhasse esse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão, em vez de levá-lo ao povo santo? Então aqui Paulo já está falando que a igreja, os irmãos, tinham um sério problema de ter questões jurídicas, ou qualquer tipo de questões entre eles, e ao invés de procurar o conselho da igreja, eles iam aos injustos, né? E no versículo 2 diz assim, vocês não sabem que um dia nós, os santos, que somos santificados em Jesus, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Olha só, aí no versículo 3, não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Então você vê que Paulo estava apontando para problemas que haviam entre os irmãos, e que muitas vezes eles se portavam de uma maneira injusta em relação a esses desentendimentos corriqueiros do dia a dia. E ele continua dizendo, se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isto para envergonhá-los. Ninguém entre vós tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, olha só, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. E você vê, irmãos, que isso é uma realidade nos nossos dias, porque a Bíblia nos ensina muito sobre essa questão da gente ter litígio com as pessoas, e não só entre os irmãos, mas também lá fora, porque muitas vezes aquilo que a gente chama de lei, a lei do homem me permite fazer, mas diante de Deus é injusto. Diante de Deus é injusto. E quando a gente olha para esse povo, eles estavam assim, olha só, em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Eu tenho certeza que Enoque nunca fez isso, processar um irmão, e nem um ímpio, porque você sabe que quando o cristão ele quer viver em justiça, porque a justiça mora nele, que é o próprio Jesus,
ele não quer fazer mal para ninguém. Ele abdica muitas vezes do seu direito, porque ele não quer ser injusto com ninguém. Porque eu não vou colocar alguém na justiça, porque ele me deve 1.000, então eu vou pedir 10.000, vou tirar vantagem. Ele não quer. Mas na igreja dos Coríntios estava acontecendo isso. Um irmão processa outro irmão, e isso diante dos descrentes. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 7. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si, já é uma derrota para vocês. Paulo está falando, olha, só de vocês terem ações judiciais contra o seu próximo, isso já é uma grande falta, isso aí já é uma grande derrota para vocês. E Paulo fala assim, por que vocês não aceitam a injustiça sofrida? Por que não arcam com prejuízo? Isso é muito lindo, irmãos, e muito aplicável na tua vida e na minha vida. Pessoas que querem viver como Enoque, na justiça de Deus, porque hoje nós vivemos uma onda, até dentro da igreja, que qualquer coisa eu vou colocar no pau, eu vou processar, porque a gente quer tirar o dinheiro da pessoa. E a Bíblia fala, olha só, no versículo 8, em vez disso, vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. E esse até é muito importante, porque eu entendo que Deus não quer que nós façamos isso nem com a pessoa que é descrente, quanto mais com o irmão. E Paulo fala assim, olhem, vocês cometem injustiça e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Você já imaginou, irmão executando outro irmão para tirar vantagem? E como eu disse, hoje é assim. A gente vê muitos cristãos sinceros até, mas qualquer coisa eu vou colocar a empresa no pau. Fez alguma coisa para mim, eu vou processar, eu quero realmente agora tirar dinheiro. A pessoa entende que o delito, aquilo que ela sofreu, é um motivo para ela, com todo respeito, saquear a outra pessoa. E a Bíblia diz que isso estava acontecendo até entre irmãos. E isso, irmãos, com todo respeito, é um sinal que a justiça de Jesus não está se manifestando em nós, e que nós estamos vivendo na injustiça, porque Paulo diz assim, em vez disso, vocês mesmos cometem injustiça. Eu já passei por algumas experiências na minha vida, e o Espírito Santo me apresentou esse texto logo no começo da minha conversão. E eu tive oportunidades na minha vida onde eu tinha o direito de colocar alguém na justiça, e eu decidi por não fazer. Isso não é porque eu sou melhor do que você que me ouve, por favor, é porque eu sei que a justiça de Deus estava sobre mim. Eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu me lembro que uma feita, eu trabalhava ainda na imobiliária, e chegou na imobiliária uma senhora de idade com a sua filha, e elas se interessaram em uma casa. Na época eu trabalhava de corretor, então a gente mostrou ali a casa para ela, e ela gostou da casa. A casa era uma casa muito grande, ampla, me lembro até hoje do valor da casa, R$65.000, só que era numa rua de terra, mas era uma casa muito grande. E a mulher disse, olha, eu recebi um dinheiro de herança, e eu quero comprar essa casa. E era uma senhora de idade, mas não era uma senhora, vamos dizer assim, que não tinha uma capacidade para tomar uma decisão, mesmo porque ela estava com a sua filha. E eu disse para ela, falei, olha, então você vê, porque se a gente for fazer o contrato, depois tem a questão do arrependimento e tudo mais. Ela, não, eu quero isso, é isso que eu quero para a minha vida, minha filha está aqui, legal, assinamos o contrato. E nesse tempo eu trabalhava de corretor, como eu disse, e eu também era responsável pela imobiliária. E aí, irmãos, passou coisa de uma semana, essa mulher chegou chorando copiosamente lá na imobiliária com sua filha. Ela disse, olha, a gente se arrependeu, a gente não quer comprar mais a casa, a gente passou lá, é um ambiente meio pesado. Eu falei, olha, eu pedi para vocês pensarem bem, já reconhecemos firma do contrato, não depende só de mim, depende agora do dono da imobiliária, do dono da casa, porque, e aí envolvia minha comissão, porque naquele tempo eu ganhava, a gente vivia de comissão, e a gente já vivia um tempo difícil. E essa mulher chorou. E são situações, irmãos, que a gente pode falar, bom, não quero nem saber, eu não estou fazendo nada de injusto. Ela assinou um contrato, e agora ela vai ter que pagar pelo menos a multa contratual. E eu me lembrei desse texto.
E eu assumi essa responsabilidade para mim, fiz uma rescisão de contrato, expliquei para o meu patrão, e quando eu liguei para a mulher, é uma mulher que confiava também na gente, ela falou, que era dona do imóvel, dona Luísa, lembra o nome dela? Eu falei, dona Luísa, ela assinou o contrato, mas Ney, você falou que o imóvel estava vendido. Eu falei, pois é, estava assinado o contrato, a senhora assinou o contrato de compromisso com o prefeito, mas olha, aí eu expliquei a situação, é uma senhora de idade, recebeu um dinheiro da herança. Falei, olha, dona Luísa, vamos rescindir esse contrato, a gente também não quer a nossa multa, e eu acredito, eu falei desse jeito para ela, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, o contrato era 65 mil, eu disse, dona Luísa, eu tenho certeza que se a senhora dá uma pintadinha ali no interior da casa, a gente vende essa casa por 70 mil, assina a rescisão, a gente abre mão da nossa comissão, não tem problema, eu falo aqui com o seu Carlos, irmãos, e ele aceitou, né? E ela aceitou, e o meu patrão também, eu conversei com ele, vocês não sabem o que aconteceram, não passou um mês, e nós vendemos aquela casa por 70 mil reais, e nós não defraudamos ninguém. Aí você pode falar assim, mas nada a ver, juridicamente falando, vocês tinham todo o direito, mas é o que Paulo está falando, que muitas vezes, no versículo 7, o simples fato de terem ações judiciais entre si, já é uma derrota para vocês, porque vocês não aceitam a injustiça sofrida, porque muitas vezes, irmãos, como cristão, a gente precisa entender que os valores do reino não são o mesmo valor da terra, e precisamos parar de qualquer coisa, eu vou colocar o meu patrão no pau, eu vou processar, isso aí é injustiça, diante de Deus diante do homem legalmente pode até não ser, mas diante de Deus eu me lembro de outra oportunidade, e repito, eu não estou falando isso porque eu sou melhor que você, talvez eu sou mais fraco, mas é porque nós precisamos aprender a viver de acordo com a palavra. E eu me lembro uma vez também, chamava Arapuã, a loja, não sei se existe, eu fui comprar algo e meu nome estava restrito, e eu cheguei lá, eu disse, olha, meu nome está restrito, está no SPC, e falaram que eu tenho a pendência, mas está aqui, está pago, e a gerente falou, olha, me perdoa, e alguém me disse, por que você não colocou no pau? Porque olha, você pagou, era carnê naquele tempo. Eu falei, jamais eu faria isso, por que eu vou, tem dinheiro. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós como cristãos, infelizmente não manifestamos a justiça de Deus. Eu disse, jamais eu faço isso, mas você não sabe o que aconteceu, você vai dar risada de mim. Passou mais algum tempo, legal, tirou meu nome, aí passou uns meses, eu fui ver meu nome restrito de novo. Adivinha onde era? Na Arapuã, de novo. O que eu fiz? Eu falei, agora eu vou processar, tirar um dinheirinho deles. Não fiz nada, fui lá, falei com o gerente, falei, segunda vez. E, irmãos, poderia tirar um dinheiro, às vezes, juridicamente falando, até de uma maneira correta, mas nós precisamos aprender a viver, não pela justiça, ou pelo padrão da justiça humana, mas pela justiça de Deus. Porque eu vou repetir o versículo 7, Paulo fala assim para nós, o simples fato de terem essas ações judiciais entre si, já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Então viver em justiça, é isso daí, é você não querer realmente granjear lucro, como às vezes as oportunidades que a vida te dá, que o diabo te coloca para você tirar dinheiro de alguém, que você fala, não, eu não quero, eu vou fazer como Deus me ensinou através da palavra, eu vou sofrer, arcar com a injustiça, eu vou aceitar a injustiça sofrida. Agora é interessante que o apóstolo Paulo continua falando, pode colocar, pastor, versículo 9, e você vê que ele envolve um monte de coisa nesse contexto. Ele fala assim, olha, vocês não sabem que os injustos, olha só, não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que envolvem imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo começa essa lista dizendo assim, olha, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não é o justo pela própria, ou a pessoa que está tentando ser justa pela própria força do braço, não, mas Paulo está dizendo, olha, aquela pessoa que a justiça de Deus não se manifesta nela, significa dizer que ela não nasceu de novo, porque olha como Paulo arremata o texto no versículo 11, alguns de vocês eram assim como? Injustos, bêbados, homossexuais, idólatras, alguns de vocês eram assim, mas foram o quê? Purificados e santificados, declarados o quê? Justos
diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então você vê como a santidade e a justiça está sempre agregada na Bíblia. Gente, meu tempo já se esgotou e eu esqueci de colocar o cronômetro aqui, mas rapidamente, se tem algo que aborrece o coração de Deus, irmãos, não sei se você sabe disso, é a injustiça. É injustiça, porque Deus é justo. E se Deus está em nós e Ele é justo, Ele espera que nós venhamos manifestar a justiça dEle em nossas vidas. Então tem um texto onde o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 sobre a depravação da humanidade, e dentro desse contexto ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre o quê? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha só, tem gente que acha que Deus não fica irado mais no Novo Testamento, mas a Bíblia fala que a ira de Deus está sobre toda impiedade e toda injustiça. A ira de Deus está sobre todos aqueles que detêm a verdade em injustiça. Porque, irmãos, vamos ler, pastor, o texto de 1 João. Olha só o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então João está dizendo assim: olha, não deixe ninguém enganar vocês, porque quem vive na prática da justiça é justo, assim como ele, como o próprio Deus é justo. E se Jesus está em nós, nós vamos viver na prática da justiça. A gente não vai flertar com uma injustiça, a gente não vai aceitar nenhum tipo de injustiça. E no capítulo 2 da mesma carta, João disse, 1 João 2,29, olha só: porque sabemos que Ele é justo, Deus é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, a justiça na prática, os nossos atos de justiça não vai nos salvar, não vai nos garantir o céu, mas os nossos atos de justiça, irmãos, é uma evidência, segundo o texto lido, é uma prova que de fato nós nascemos de novo, porque sabemos que Ele é justo, também sabemos que todo o que pratica justiça nasceu de Deus, nasceu de novo, e não importa, a palavra de Deus nunca é para trazer condenação, culpa. Talvez você está me ouvindo, até como cristão autêntico que você é, mas você vivia nessa prática, mas Jesus está te chamando para você andar com Ele como Enoque andou com Ele, e manifestar a justiça, porque eu quero terminar aqui, irmãos. Andar em justiça também é andar em amor. Como assim, pastor? Andar em justiça também é andar em amor, porque uma pessoa que anda em justiça, uma pessoa que é justa, jamais ela quer prejudicar alguém. Como eu contei da minha experiência, como talvez você já teve a sua, e eu não sou em nada melhor do que você, mas porque eu não quis prejudicar a mulher, porque era uma alma. E eu acredito que Enoque andava assim. Em Efésios 5:2 está escrito assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Agora, gente, eu vou ler novamente o texto e vou te fazer uma pergunta. Nós já estamos quase encerrando, segura aí. Efésios 5:2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício de Deus em cheiro suave. E a minha pergunta é: foi justo Jesus se entregar por mim? Foi justo Jesus se entregar por você? Foi justo Jesus nos amar, mesmo sendo nós pecadores, blasfemadores, idólatras, imorais? Foi justo isso? Diante dos nossos olhos não, mas Jesus se fez a nossa justiça. E é por isso que Deus espera que hoje nós manifestemos a justiça dEle. Então, se nós andamos em justiça, nós não vamos querer enganar ninguém, nós não vamos querer defraudar ninguém, nós não queremos explorar ninguém,
nós não queremos aproveitar de ninguém, não importa se tem dinheiro ou se não tem, se é pobre, se é rico, nós não queremos fazer isso, porque nós andamos em justiça, e nós andamos em amor, nós não queremos prejudicar ninguém. E eu termino com essa frase: é impossível agradar a Deus falhando no amor a um só homem. É impossível agradar a Deus falhando no amor a um só homem. Enoque andou com Deus e recebeu o testemunho de que agradara a Deus. E eu acredito, irmãos, nesses 3 domingos nós estamos falando sobre isso, que este foi o estilo de vida que Enoque ele viveu. Alguém que andava humildemente com o Senhor teu Deus e com o próximo, alguém que andava em santidade, alguém que andava em justiça, alguém que andava em amor. E eu quero orar nesse momento, eu quero orar pela sua vida que está aí, você que está aí acompanhando, e que num certo sentido, talvez essa palavra te trouxe até uma tristeza, porque não é assim que você tem vivido. Mas há um texto na Bíblia que eu gosto muito, irmãos, e que nós citamos ele aqui na semana passada, aonde diz que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pastor, eu fiquei triste, porque mesmo sendo cristão, eu reconheço que eu tenho cometido muitas injustiças. Pastor, eu tenho assim, sabe, eu sou uma pessoa que, muito diferente dessa que o senhor leu aí em 1 Coríntios, eu não gosto de sofrer o dano, eu não gosto de arcar com o prejuízo. Comigo é assim, qualquer coisa eu gosto de fazer valer a justiça do homem, mas você é uma nova criatura em Jesus. E Jesus, nesta noite, olha para você e diz: filho, eu quero andar com você, e eu quero que você ande comigo, como Enoque andou comigo. Sabe, irmãos, em Efésios 4:24 está escrito que nós precisamos se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se realmente nós nascemos de novo, nós temos que andar assim, em humildade, em santidade, em justiça, em amor. E eu confesso para você, meu irmão, minha irmã, que assim como você, eu não sou perfeito. Eu estou buscando graça em Deus para mim crescer em tudo isso. Eu digo diante de Deus, o Deus que está aqui comigo e o Deus que está aí com você. Enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, eu disse: Senhor, como eu preciso crescer em tudo isso também, como eu preciso crescer. Mas eu quero orar por você que talvez está na sua casa, talvez você começou a ouvir esse vídeo, essa live, e se interessou, porque você é um escolhido, você é um eleito, e Deus te colocou diante dessa palavra, porque Jesus quer ser a tua justiça. Talvez você falou: pastor, eu sou essa pessoa, que estou tentando os meus próprios caminhos para o céu, mas eu não tenho paz. Jesus é a tua justiça. Você que está afastado, Jesus é a tua justiça. Você que talvez não está afastado, mas você estava andando por caminhos tortuosos, Jesus é a tua justiça. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30 está escrito, Paulo dizendo também para a igreja: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, em Jesus que você encontra paz, é em Jesus que você encontra o descanso, é em Jesus que você encontra a salvação. Jesus é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção.